Olá, amigos, bem-vindos a mais um Papo de Administração, aqui com dicas e informações para você impulsionar a sua gestão e o seu negócio. E olha, sem inovação é difícil chegar no sucesso, né? E ele depende de produtividade. Por isso, nós vamos receber aqui conosco uma convidada especial. Mas antes de eu anunciar quem é a nossa convidada, eu já vou fazer o convite, né? Eu sei que muitos de vocês já estão inscritos no canal e já seguem a gente, já ativam o sininho, portanto já recebem aqui as notificações dos nossos conteúdos. Mas você que chegou aqui por acaso, já aproveita, se inscreva também, ativa o sininho para você receber sempre nossos conteúdos feitos especialmente para você. Bom, a nossa convidada de hoje é especialista nessa área da inovação. É a mestre, bacharel e tecnóloga em administração, Léa Cristina Bonfim. Oi, Léa, tudo bem? Bem-vinda ao CFA Play. Olá, Patrícia, muito obrigada, agradeço imensamente o convite e quero parabenizar também o CFA pela iniciativa desse canal. Eu já assisti aqui algumas programações, né, e vou acompanhar tantas outras aqui. Gente, tá incrível mesmo, é uma honra fazer parte disso. É isso mesmo, Léa. A gente trabalha sempre com a preocupação de trazer os melhores especialistas para trazer um conteúdo aqui para o pessoal, né, de qualidade. E, pessoal, a Léa atua junto ao Sebrae de Sergipe com o projeto Agente Local de Inovação. Léa, por isso, né, com essa expertise que você tem, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre esse projeto, né? Que dicas de inovação você costuma dar? Se tem alguma ferramenta? Que caminhos que você costuma orientar para essas micro e pequenas empresas? Então, Patrícia, foi muito bom você começar falando desse projeto, porque o ALI, né, o Agente Local de Inovação, ele está rodando no país, acredito que cerca de uns 15 anos, né? Então, ele está dentro do contexto de políticas públicas para inovação para as empresas do nosso país, e quando a gente fala de Sebrae, né, que é o meu contexto aqui, a gente está falando da micro e da pequena empresa, né? Então, nós estamos aqui diante de um programa de inovação que é dedicado à pequena empresa, né, que respeita as especificidades da pequena empresa. E não somente isso, o Ali, hoje a gente fala Ali Produtividade, porque é um programa de inovação voltado para o aumento da produtividade e competitividade, inclusive é o maior da América Latina. Então, é um projeto, é um programa, na verdade, grandioso, e todo empreendedor, ele deve conhecer esse programa, que é um programa de inovação 100% subsidiado, né? Olha só que coisa boa. Ou seja, eu não preciso tirar nada do meu bolso para participar de um projeto como esse. Não quer dizer que seja de graça, né? Quer dizer que tem instituições que fomentam o empreendedorismo e inovação que estão subsidiando isso, né? Então, assim, o Ali Produtividade, por exemplo, ele está debaixo de um grande guarda-chuva, que é de um programa chamado Brasil Mais, do governo federal, do Ministério da Economia, em parceria com a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Senai e Sebrae. Então, veja, né, o tamanho, a grandiosidade desse projeto. E eu vivencio ele como agente, hoje como consultora dentro também desse projeto, e vejo, né, as transformações reais de aumento de produtividade, e o caminho é sempre a inovação, né? E aí, Patrícia, a gente desenvolve várias ações dentro desse projeto, né? E essas ações, elas são fruto de mapeamento de problema e identificação de possíveis solução para resolver esses problemas. Então, cada empresa, ela tem o seu próprio projeto de inovação, ela tem o seu caminho, a sua jornada de inovação para trilhar, né? Então, assim, eu posso trabalhar com ações para melhorar algum processo, para inovar no processo, para criar um novo produto, ou um novo modelo de negócio, né, que é a forma como você entrega, você captura valor para o seu cliente. E durante a pandemia, não dá para a gente não falar, na verdade, de pandemia, fazer esse recorte, porque ela ensinou muito para a gente, né? Eu vivenciei nesses anos de pandemia, várias empresas mudarem completamente o modelo de negócio, por exemplo, e virar o jogo, né? Sair de uma situação de quase fechando para uma empresa de sucesso, né? E o resultado, né, efetivamente falando de resultado agora,
Lógico que ele vai além, inclusive, de resultados quantitativos, por exemplo, aumento de faturamento, redução de custos, que é o que reflete no aumento da produtividade, mas também do ponto de vista qualitativo, o que eu percebi e percebo hoje são mudanças significativas no comportamento do empreendedor, até porque ninguém entra dentro de uma jornada de inovação se mantendo fechado. Pode até entrar com um pezinho atrás, mas sai diferente, sai transformado. Agora tem o seguinte, né? Inovar, a gente tem que entender que não é fruto de acaso, não. Né? Inovar, ele é um processo que, portanto, pode ser ensinado, aprendido, incorporado, desenvolvido, e para isso é importante a gente usar as ferramentas adequadas. Não vou dizer as ferramentas certas, mas as ferramentas adequadas ao contexto da pequena empresa, né? De Então a cada gente ramo, né, trabalha com, que você quer dizer, né? Assim, de cada ramo, né? Você tem algumas ferramentinhas que você pode dar uma dica, assim, para gente? olha, a gente trabalha, né, hoje no contexto de metodologias ágeis, né? Então o projeto mesmo, o Ali Produtividade, tem uma metodologia que é muito própria, mas são metodologias que estão fundamentadas no design thinking, né, que tem assim uma concepção de se preocupar com o ser humano, de colocar o ser humano no centro do processo da inovação. O design sprint, que é utilizado pela Google para poder lançar um produto no mercado em até 5 dias, né, ou seja, em menos de uma semana você consegue lançar um produto. Então, assim, essas inspirações vão ajudando a gente a construir metodologias e adaptando ao contexto do pequenininho. Mas, sabe, Patrícia, independentemente da ferramenta, é que esteja no centro desse processo sempre, sempre, sempre o ser criativo, que é o ser humano. Verdade. Mas, Léo, antes de da gente entrar nessa questão do lado humano, né? Você comentou aí um ponto importante, por exemplo, da questão da pandemia, né? Que por uma urgência, até para não fechar as portas, eu acredito que muita gente que está assistindo passou por isso também, né? E aí precisa mudar, precisa inovar, né? Por onde que começa, Leia? Tem algum ponto assim que você identificou nas empresas que você atendeu de maior dificuldade? Depende do ramo. Olha, Patrícia, a pandemia, ela, na verdade, forçou muita gente a inovar, né? E quando a gente está falando de inovação, de um processo de inovação, de gestão da inovação, tudo que a gente não quer é inovar forçado, né? A gente quer que ela seja, que ela faça parte da cultura. Então, inovação não é algo que você simplesmente diz, ah, pronto, hoje eu vou inovar, mas amanhã eu não vou inovar. Inovação, ela é cultura, e a cultura, ela é única e ela se faz com pessoas. Então, antes de eu tentar implementar qualquer modelo de inovação, eu preciso primeiro compreender a empresa, o seu contexto, para saber em que grau de inovação, de inovação essa empresa se encontra, entender os pontos fracos, os pontos fortes, entender os seus métodos de gestão, em que momento que a empresa está, no caso da pandemia, está no momento de crise, né? Claramente elas estavam ali, ou um momento de crescimento, ou um momento de declínio. E a gente faz isso com um diagnóstico. Então, a gente começa por aqui, né? Por um diagnóstico. Depois disso, geralmente, a gente vai trabalhar ali a liderança, que é um ponto que pode ser muito crítico, porque ela pode ser um dificultador, se ela não for orientada para a inovação, ou um facilitador, que é o que a gente espera, né? Nós precisamos de facilitadores, porque inovar é um processo que é extremamente colaborativo, então as relações interpessoais, elas importam, a felicidade de quem trabalha importa, o bem-estar importa, isso tudo depende muitíssimo dessa liderança. E se a gente não faz essa análise prévia, digamos assim, a gente pode jogar a semente em um terreno infértil. Puxando por esse gancho, né? Você está falando aí da questão do lado humano, né? Então, assim, às vezes a pessoa está preocupada ali com a gestão, né, dela, com um empreendimento, mas isso também interfere em mudar um pouco a si, né? Também seria isso? Sim, né, na verdade, a inovação, ela exige
que a mudança aconteça, principalmente quando você não tem contato com um processo de inovação. O que a gente vê muito, né, são práticas de inovação, mas não a gestão da inovação propriamente dita, né? Então, perpassa por uma cultura. E você imagina, você chegar numa empresa que é descrente em relação à inovação, com pessoas que não estão dispostas ou que têm uma ideia distorcida do que é inovação, eu tenho que parar primeiro, né, dar um passinho para trás para entender aquele contexto e trabalhar ali para desenvolver um pouco a cultura antes de eu chegar, entrar e já tentar impor algo. Então tem que ter uma mudança de visão de mundo, visão de pessoas, as relações mudam também. Né? Tudo muda. Eu acho assim, a partir do momento que você chega já predisposto e disposto, olha, eu quero mudar, eu quero levar minha empresa a um novo patamar, então, eu quero passar por um processo de inovação, eu quero trazer inovação para minha empresa. Isso para mim já é um pontapé, já é o início de uma mudança, né? O comportamento, porque existem várias barreiras para inovar e tem barreiras. Antes de você entrar no processo, imagine, Patrícia, que a gente que trabalha com isso, boa parte do nosso tempo a gente usa convencendo, tentando convencer as pessoas de que inovar é bom para elas, explicando o que é inovação, né, para as pessoas desmistificarem isso. Uma vez que a gente quebra essa barreira, aí a gente começa a entrar em outras também, dentro da empresa. E a cultura pode ser, geralmente é uma barreira imensa, e só acontece, só flui o processo se mudar. E essa parte cultural que você está mencionando, né? Eu acho que muita gente que está assistindo já entende bastante, outros nem tanto. Você falou, Leia, de metodologias ágeis, né? Alguns nomes. E quando a gente pensa em inovação, eu acho que culturalmente já vem à mente aquela imagem do robô, da inteligência artificial, né? Então, às vezes a pessoa recebe como algo muito complicado, mas precisa ser complicado, Léo? Pode ser mais simplificado esse caminho? Então, Patrícia, tem uma máxima na inovação que é o seguinte: se você deseja inovar, você precisa aprender a simplificar, né? Então, o problema é que simplificar é complicado, né? Mas é preciso para você resolver problemas complexos. E não é à toa que essa habilidade de resolver problemas complexos é uma das 10 habilidades mais requeridas desse século, né? Então, vamos simplificar, gente. Claro que nem sempre o caminho para inovar é via high-tech, principalmente quando a gente não está falando de empresas de base tecnológica, a maioria das nossas empresas não são, né, pequenas, micro e pequenas, não são de base tecnológica. Então, veja só, não adianta você investir em uma tecnologia, por exemplo, para automatizar o seu atendimento no WhatsApp, se o seu processo de venda está desestruturado. Não adianta você comprar o melhor CRM do mercado se você não entende a sua persona, né? Vamos colocar aqui exemplos práticos para ficar mais fácil. Se eu vendo roupa, eu posso criar valor e posso inovar, por exemplo, fazendo peças com tecido sustentável. Inovação em produto, né? Eu posso inovar no marketing, procurando formas diferentes de me comunicar com o meu cliente. Inovação em processo. Inclusive, eu posso trabalhar o marketing com a área de desenvolvimento de produto e interagir ali com o meu cliente e criar inovação a partir dessa troca, dessa interação, desenvolvendo protótipos, que a lógica do protótipo é ser barato, para você testar uma solução antes de você colocar no mercado, né, e mitigar os riscos da inovação, porque inovar envolve risco. Então, veja que eu estou inovando sem necessariamente lançar mão de high-techs, até porque algumas são muito caras, né? Então, veja, eu preciso também destacar que a tecnologia é uma ferramenta muito importante, né? Ela é exponencial, ou seja, ela vai se desenvolver em uma velocidade maior do que ela já se desenvolveu, enquanto o seu custo ela vai caindo. Percebam como elas, né, essas tecnologias, elas vão se tornando cada vez mais acessíveis, né? Se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai percebendo isso.
Eu acho que até ontem, né, eu estava assistindo aqui alguns vídeos, e aí eu vi, o pessoal está falando muito do chat GPT para lá, chat GPT para cá, né, não dá para falar. E veja assim, o que é esse chat GPT, né? Lógico que eu não sou especialista nisso, estou aprendendo aqui, estou experimentando como todo mundo, mas é um chatbot que conversa com o ser humano com uma destreza, né? Porque se trata de uma IA que foi treinada, né? Imagina-se aí, diz que é em torno de 50 terabytes de texto, então, assim, é uma IA que aprendeu muito com a gente, né? E eu estou trazendo esse exemplo por quê? Vamos pensar é o seguinte, a OpenAI, que é a empresa, né, desse chat GPT, ela simplificou ou não essa IA, né? Ela está popularizando ou não o acesso à IA, ela está mudando ou não a forma da gente enxergar a IA. Então, isso está chegando para a gente de uma forma não, a inteligência artificial não é uma coisa que está distante da gente, né? Então, veja, eu vejo, sabe, Patrícia, beleza nesse processo todo. Sabe qual é a maior beleza que eu vejo disso? É quando a tecnologia ela é incorporada no nosso dia a dia e se torna a coisa mais simples do mundo. É desse simples que eu estou falando, do simples que faz sentido para as pessoas. Então, assim, robô, metaverso, inteligência artificial, às vezes pode parecer distante, mas não está. É lógico que antes da gente pensar na tecnologia, a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que entender em que momento que a gente está, a gente tem que ir para o básico, né? Porque não adianta eu trazer tecnologias e colocar num processo que está completamente desestruturado. Então, vamos começar pelo básico, vamos simplificar, né? Se a OpenAI conseguiu simplificar a inteligência artificial para a gente, eu acho que a gente consegue simplificar os nossos processos de gestão, né? Tem que ser natural, né, Leia? Quer dizer, Não, gente, há pouco tempo a gente não tinha esses aplicativos de mensagem que já fazem parte do nosso dia a dia, né? E foi uhum, naturalizando, né? Agora, Leia, total. não adianta também você inovar, ser muito criativo, se também não atender ali alguns padrões, né, já rotineiros, né? Por exemplo, seguir em dia com balanço de pagamentos, né? Balanço de estoques, por exemplo, né? Tudo tem que ser trabalhado junto, né? Eu tenho que ter meus processos, eu tenho que ter minhas rotinas, muito embora eu possa estar inovando nesses processos, até para torná-los mais produtivos, né? E uma coisa muito importante também, Patrícia, nesse processo de gestão da inovação, né, de você implantar um modelo de inovação dentro da sua empresa, é fundamental que você acompanhe isso, né? Que você mensure, e isso a gente tem que fazer sempre, né? Isso quer dizer acompanhamento de resultados, né? Que é o que a pessoa deseja, né? Exatamente, né? Assim, e é preciso medir, porque você precisa conhecer, você precisa se apropriar desses dados para saber se você está chegando onde você planejou, quanto falta para você chegar lá. Você tem que se apropriar do seu resultado, né? Para tomar decisões. Ou então você vai tomar decisões baseadas no sentimento, ou no mínimo você vai perder oportunidades porque lhe faltou ali uma informação, né? E a informação, ela é assimétrica, sempre. Você vai tomar informações baseadas no seu sentimento. Isso não é bom, né? Você pode perder oportunidades de negócio porque faltou ali uma informação, porque a informação ela é assimétrica sempre. Eu não tenho todas as informações, ninguém pode supor que tem uma informação para tomar decisão, mas as minhas, da minha empresa, eu tenho que ter, né? É crucial saber qual foi o resultado do meu empenho nesse processo. Lé, então você falou aí da questão de resultado, o empenho, né? Mas nessa avaliação, o que que conta mais, né? O empenho ou o desempenho? E qual a diferença? Então, Patrícia, vou tentar ilustrar aqui uma situação para a gente entender melhor essa questão do empenho e do desempenho. Imagine que você está aqui nos ouvindo falar sobre o programa Agente Local de Inovação, o Agro Produtividade, e aí você diz, poxa,
eu preciso disso para minha empresa. E o que você faz? Você procura o Sebrae da sua cidade, procura se inscrever no programa. Então, até então, a gente está falando do empenho, né? Você está se empenhando em algo. Você ingressa numa jornada de inovação e quando chega no final dessa jornada, a gente para avaliar esse empenho seu. Então, o desempenho, você só avalia depois do empenho, né? O empenho, ele é processo, o desempenho, ele é resultado. E eu não consigo colocar um em detrimento do outro, porque os dois, eles são importantes, né? Um é a força, é a energia que eu coloco, é o meu comprometimento, o outro é o meu resultado, é o impacto que eu causei. Então, se formos olhar qualquer sistema de recompensa, né, trazendo outra situação, aí eu pergunto, nós somos recompensados pelo empenho ou pelo desempenho? Pelo desempenho, né? Às vezes eu posso me empenhar demais e o meu resultado ser zero, né? Então, assim, é o desempenho e eu preciso saber o que aconteceu. Então, outro detalhe importante é o empenho, ele deve ser orientado para o lugar certinho, sabe? Para que ele dê resultado. E aí é onde o conhecimento ele faz toda a diferença. É aí que participar de um programa onde tem especialistas para te ajudar faz toda a diferença, porque o seu empenho ele vai efetivamente se transformar no resultado, que vai ser o seu desempenho lá no final. Gente, essa foi a Leia Cristina Bonfim, mestre em administração com longa experiência aí na área da inovação, né, Leia? E também registrada no Conselho Regional de Administração em Sergipe, não é isso? E é muito importante, gente, a gente ter o registro, a gente, digamos assim, atuar no nosso registro, porque a gente é resguardado legalmente, né, para começar, mas isso também fortalece a nossa profissão. Obrigada, Leia, pela sua participação. Obrigada por aceitar o nosso convite aqui no CFA Play e que você possa participar de novo com a gente em outras oportunidades. Até a próxima, Leia. Eu Obrigada. que agradeço, Patrícia. Até a próxima. Se você gostou do assunto, gostou do conteúdo trazido aqui pela nossa especialista, deixa o seu like, ativa o sininho para receber sempre os nossos conteúdos e se você ainda não segue a nossa página, siga também para ficar aqui juntinho com a gente. Esse foi o Papo de Administração. A gente se vê na próxima. Até lá!